Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa meditação com histórias para você relaxar a mente e dormir bem. Eu sou Luciana Luz e é uma honra ser a voz que conduzirá você ao mundo dos sonhos hoje. Certifique que você esteja bem acomodado e confortável em sua cama. Respire suavemente no seu próprio ritmo, deixando seus músculos relaxarem. Sentindo que cada vez mais você fica relaxado. Reserve um momento para verificar se em sua mente estão pensamentos de preocupações ou outras tensões do dia de hoje. Vamos fazer algumas respirações fundas para soltar a mente, soltar o corpo. Inspirando fundo, sentindo os pulmões, a barriga e soltando bem devagar. Todos os dias, nós procuramos dar o nosso melhor. E por mais difícil que sejam os desafios, foque sempre na solução, pois isto é apenas parte da nossa jornada como seres humanos. Tudo já está sendo resolvido por Deus da melhor maneira possível. Simplesmente permita aceitar e descansar. Respire fundo mais uma vez, soltando o ar calmamente. Certa noite, há muito tempo, o velho Firmino e sua velha esposa estavam sentados à porta de sua cabana, apreciando o calmo e lindo pôr do sol. Eles já haviam comido seu jantar frugal e agora pretendiam passar 1 ou 2 horas tranquilamente antes de dormir. Então eles conversaram sobre o seu jardim, sobre sua vaca, suas abelhas, sua videira que trepava pelo muro da casa e onde as uvas estavam começando a ficar roxas. Mas os gritos rudes das crianças e os latidos ferozes dos cães na aldeia próxima tornaram-se cada vez mais altos, até que, por fim, foi quase impossível para a esposa de Firmino ouvirem-se falar. "Ah, minha esposa", exclamou Firmino, "temo que algum pobre viajante esteja buscando hospitalidade entre nossos vizinhos de lá e em vez de lhe dar comida e alojamento, eles o atacarão com seus cães, como é de costume. Gostaria que nossos vizinhos sentissem um pouco mais de bondade para com os seus semelhantes e pensassem em apenas criar os seus filhos desta maneira."
Essas crianças nunca terão sucesso, disse Firmino, balançando a cabeça branca. Para dizer a verdade, minha esposa, eu não deveria me perguntar se alguma coisa terrível aconteceria a todas as pessoas da aldeia, a menos que elas corrigissem os seus modos. Mas, quanto a você e a mim, enquanto a providência de Deus nos proporcionar um pedaço de pão, estaremos prontos para dar metade a qualquer estranho ou sem-teto que possa aparecer e precisar dele. Isto mesmo, marido, disse a esposa de Firmino. Então nós iremos fazer isto. Esses idosos eram muito pobres e tinham que trabalhar muito para ganhar a vida. O velho Firmino trabalhava diariamente em seu jardim, enquanto sua esposa estava sempre ocupada em sua roça, ou fazendo um pouco de manteiga ou queijo com o leite de sua vaca, ou ainda fazendo uma ou outra coisa pela casa. A comida raramente era outra coisa senão pão, leite e vegetais. Às vezes, com uma porção de mel da colmeia e de vez em quando um cacho de uvas amadurecido contra a parede da cabana. Mas eles eram 2 idosos mais gentis do mundo e teriam ficado alegremente sem jantar a qualquer dia, em vez de recusar uma fatia de seu pão integral, um copo de leite fresco e uma colher de mel aos viajantes cansados que pudessem parar diante de sua porta. Eles sentiam-se como se tais convidados tivessem uma espécie de santidade e que deveriam, portanto, tratá-los melhor e mais generosamente do que a si mesmos. A casa deles ficava num terreno elevado, a pouca distância de uma aldeia, situada num vale com cerca de 800 metros de altura. Este vale, em épocas passadas, quando o mundo era novo, provavelmente tinha sido leito de um lago. Ali, os peixes deslizavam de um lado para o outro, nas profundezas, e as plantas aquáticas cresciam ao longo da margem. As árvores e as colinas viam as suas imagens refletidas no amplo e pacífico espelho do lago. Mas, à medida que as águas abaixaram, os homens passaram a cultivar o solo e construir casas nele, de modo que agora era um lugar fértil e não apresentava vestígios do antigo lago, exceto um riacho muito pequeno que serpenteava pelo meio da aldeia e abastecia os habitantes com água. O vale era tão antigo que os carvalhos brotavam e cresciam grandes e altos, chegando a perecer somente com a velhice, sendo sucedidos então por outros tão altos e tão imponentes como os primeiros. Nunca houve vale mais bonito ou mais fecundo. A simples visão da abundância ao seu redor deveria ter tornado os habitantes mais gentis e prontos para mostrar a sua gratidão à providência divina da natureza, fazendo bem aos seus semelhantes. Mas, lamentamos dizer, as pessoas desta encantadora aldeia não eram dignas de habitar no local onde o céu sorriu tão beneficentemente. Era um povo muito egoísta e de coração duro, que não tinha piedade dos pobres e nem simpatia pelo sem-abrigo. Eles apenas teriam rido se alguém lhes tivesse dito que os seres humanos têm uma dívida de amor uns com os outros, porque não existe outro método de pagar a dívida de amor e cuidado que todos nós temos para com a providência da natureza. Você dificilmente acreditará no que vou lhe dizer. Estas pessoas malvadas ensinavam aos seus filhos a não serem melhores do que eles mesmos e costumavam bater palmas
como forma de encorajamento quando viam os meninos e meninas correrem atrás de algum pobre estranho, gritando em seus calcanhares e ainda tirando pedras neles. Eles tinham cães grandes e ferozes, e sempre que um viajante se aventurava a aparecer nas ruas da aldeia, este bando de vira-latas desagradáveis corriam ao seu encontro, latindo, rosnando e mostrando os dentes. Então, eles o agarravam pela perna ou pelas roupas, exatamente como acontecia. Isso era uma coisa muito terrível para os pobres viajantes, como você pode supor, especialmente quando eles estavam fracos ou velhos. O que tornava a situação pior, se era ainda possível, era que quando um bando de pessoas ricas chegavam em suas carruagens, ninguém poderia ser mais civilizado e gentil do que os habitantes da aldeia. Eles tiravam os chapéus e faziam reverências às mais humildes que você já viu. Se as crianças fossem rudes, então certamente levariam uma palmada nas orelhas. E quanto aos cães, se um único vira-lata da matilha tivesse a pretensão de ganir seu dono, imediatamente o amarrava sem jantar. Tudo isto teria sido bom, só que provava que os aldeões se preocupavam muito com o dinheiro e com as aparências, e nada com a alma humana, que vive igualmente no mendigo e no príncipe. Então agora você pode entender por que o velho Firmino falou tão tristemente quando ouviu os gritos das crianças e os latidos dos cães na extremidade mais distante da rua da aldeia. Houve um barulho confuso que durou um bom tempo e parecia atravessar toda a extensão do vale. Nunca ouvi os cachorros tão barulhentos, observou o bom velhinho. E nem as crianças tão rudes, respondeu a sua boa e velha esposa. Eles ficaram sentados, balançando a cabeça um para o outro, enquanto o barulho se aproximava cada vez mais, até que ao pé da pequena elevação, onde ficava a sua cabana, avistaram 2 viajantes que se aproximavam a pé. Logo atrás deles vinham os cães ferozes, rosnando em seus calcanhares. Um pouco mais longe corria uma multidão de crianças que soltavam gritos estridentes e atiravam pedras nos 2 estranhos com toda a força. 1 ou 2 vezes, o mais jovem dos 2 homens, que parecia ser uma figura esbelta e muito ativa, virou-se e afugentou os cães com o seu cajado que carregava em suas mãos. Seu companheiro, que também era uma pessoa muito alta, caminhava calmamente, como se desdenhasse de notar as crianças travessas ou o bando de cães cujos modos as crianças pareciam imitar. Ambos os viajantes estavam vestidos com muita humildade e pareciam não ter dinheiro suficiente nos bolsos para pagar uma noite de alojamento. E receio que esta tenha sido a razão pela qual os aldeões permitiram que os seus filhos e seus cães o tratassem de forma tão rude. Venha, esposa, disse Firmino. Vamos conhecer esta pobre gente. Sem dúvida, eles se sentem com o coração pesado demais para subir a colina. Vá e encontre-os, respondeu a sua esposa, enquanto eu me apresso para dentro de casa e ver se podemos conseguir alguma coisa para o jantar. Uma tigela confortável de leite e pão faria maravilhas para elevar os ânimos. Em seguida, ela correu para a cabana. Firmino, por sua vez, avançou e estendeu a mão com um aspecto tão hospitaleiro que não houve necessidade de dizer, em seu tom mais sincero, mostrava: Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado, respondeu o mais novo dos 2 viajantes, de uma forma animada, apesar do seu cansaço e de seus problemas. Esta é uma saudação bem diferente daquela que encontramos ainda há pouco lá na aldeia.
Por favor, por que o senhor mora em um bairro tão ruim? Ah, observou o velho Firmino com um sorriso sereno e benigno. A providência da natureza nos colocou aqui. Espero, entre outras razões, que eu e minha esposa possamos fazer a você o que pudermos para reparar a falta de hospitalidade de meus vizinhos. Bem, disse o viajante rindo, se a verdade deve ser dita, meu companheiro e eu precisamos realmente de algumas reparações. Aquelas crianças nos salpicaram finalmente com suas botas de lama e um dos cães rasgou a minha capa, que já estava bastante esfarrapada, mas eu o acertei no focinho com meu cajado. Firmino ficou feliz em vê-lo tão bem animado, e nem de fato ele imaginaria pela aparência e maneiras do viajante que ele estava tão cansado depois de um longo dia de viagem. Ele estava vestido de uma maneira muito estranha, com uma espécie de boné na cabeça, cuja aba cobria ambas as orelhas. Embora fosse uma noite de verão, ele usava uma capa que mantinha bem enrolada, talvez porque as suas roupas íntimas estivessem surradas, Firmino pensou. O velho também percebeu que eles usavam um tipo de sapatos muito diferentes e singulares. Mas, como já anoitecia e a visão do velho não era das mais aguçadas, ele não conseguia dizer com precisão em que consistia aquela estranheza. Mas certamente uma coisa parecia muito estranha. O viajante era tão maravilhosamente leve e ativo que até parecia que seus pés às vezes se levantavam do chão por vontade própria e podiam ser mantidos sem esforço. Ah, eu costumava ter passos leves em minha juventude, disse Firmino ao viajante, mas sempre achei que meus pés ficavam mais pesados ao anoitecer. Não há nada como um bom cajado para ajudar alguém, respondeu o estranho. E acontece que eu tenho um excelente, como você pode ver. Este cajado, na verdade, era um cajado de aparência mais estranha que Firmino já tinha visto em sua vida. Era feito de madeira de oliveira e tinha algo parecido com um pequeno par de asas perto do topo. 2 cobras, esculpidas em madeira, foram representadas, enrolando-se no cajado, e foram executadas com tanta habilidade que o velho Firmino, cujos olhos, você já sabe, estavam ficando um tanto turvos, quase pensou que elas estavam vivas e que ele podia vê-las se contorcendo. Um belo trabalho, com certeza, disse o velho Firmino. Um cajado com asas seria um excelente tipo de bengala para um garotinho montar. A essa altura, Firmino e seus 2 convidados já haviam chegado à porta da cabana. Amigos, disse o velho, sentem-se e descansem aqui neste banco. Minha esposa foi ver o que pode arrumar para comermos no jantar. Somos pessoas pobres, mas vocês serão muito bem-vindos ao que tivermos no armário. O estranho mais jovem atirou-se descuidadamente no banco, deixando cair o cajado. E aqui aconteceu algo bastante maravilhoso, embora também insignificante. O cajado pareceu levantar-se do chão por vontade própria e, abrindo o pequeno par de asas, meio saltou, meio voou e encostou-se na parede da cabana. Ali permaneceu imóvel, só que as cobras continuavam a se contorcer. Mas, em minha opinião, Firmino apenas acreditava que era apenas a sua visão lhe pregando uma de suas peças novamente. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o estranho mais velho chamou a sua atenção, falando com ele. Antigamente, perguntou o estranho, num tom de voz notavelmente profundo, não havia um lago cobrindo o local onde agora fica aquela aldeia? Não em minha época, meu amigo, respondeu Firmino. E ainda assim,
Sou um homem bem velho, como pode ver. Sempre existiram os campos e prados, tal como são agora, e as velhas árvores e o pequeno riacho murmurando no meio do vale. Meu pai, nem o pai dele antes, jamais viu o contrário. Até onde eu sei, e sem dúvida, ainda será o mesmo quando o velho Firmino tiver ido embora e for esquecido. Isso é mais do que pode se prever com segurança, observou o estranho. E havia algo muito severo e profundo em sua voz. Ele balançou a cabeça também, de modo que os seus cachos escuros e pesados balançaram com o movimento. Como os habitantes daquela aldeia esqueceram os bons modos e as simpatias de sua natureza, seria melhor que o lago voltasse a ondular sobre suas habitações. Ao dizer isto, o viajante parecia tão severo que Firmino quase ficou assustado. Tanto mais que diante de sua face o crepúsculo pareceu subitamente ficar mais escuro, e quando ele balançou a cabeça, houve um estrondo, como o de um trovão no ar. Mas, um momento depois, o rosto do estranho tornou-se tão gentil e suave que o velho Firmino até esqueceu completamente o seu terror. No entanto, ele não pôde deixar de sentir que aquele viajante não deveria ser uma pessoa comum, embora agora estivesse vestido com tanta humildade e viajasse a pé. Não que Firmino gostasse dele como um príncipe disfarçado ou qualquer personagem deste tipo, mas sim como um homem extremamente sábio que andou pelo mundo e com esta roupa pobre, desprezando a riqueza e outros objetos mundanos, procurando em todos os lugares acrescentar um pouquinho mais à sua sabedoria. Essa ideia parecia ainda mais provável, porque quando Firmino ergueu os olhos para o rosto do estranho, ele pareceu ver ali mais pensamentos num só olhar do que poderia ter estudado durante toda a sua vida. Enquanto a esposa de Firmino preparava o jantar, os dois viajantes começaram a conversar muito suavemente com Firmino. O mais jovem, na verdade, era extremamente loquaz e fazia comentários tão astutos e espirituosos que o bom velhinho caía continuamente na gargalhada e considerava o sujeito mais alegre que ele já tinha visto em muitos dias. Por favor, meu jovem amigo, disse ele, à medida que se familiarizavam. Como posso lhe chamar? Qual o seu nome? Bem, como o senhor pode ver, eu sou muito ágil, respondeu o viajante. Então, o senhor pode me chamar de Mercúrio. O nome vai se encaixar razoavelmente bem. Mercúrio, Mercúrio, repetiu Firmino, olhando o rosto do viajante, para ver se ele estava zombando dele. É um nome muito curioso. E o companheiro aí, também tem um nome tão estranho? Ah, você deve pedir ao trovão para lhe contar, respondeu Mercúrio com um olhar misterioso. Nenhuma outra voz é alta o suficiente. Esta observação, seja ela séria ou de brincadeira, poderia ter feito Firmino ter um grande temor pelo estranho mais velho. Mas, ao se aventurar a olhar para o seu rosto, ele nunca tinha visto tanta beneficência. Mas sem dúvida aqui estava a figura mais grandiosa que já se sentou tão humildemente ao lado da porta de uma cabana. Quando o estranho conversava, era com tal seriedade e de tal maneira que Firmino sentiu-se irresistivelmente movido a contar-lhe tudo o que mais lhe importava. Este é sempre o sentimento que as pessoas têm quando se encontram com alguém sábio o suficiente para compreender todo o seu bem e todo o seu mal, não desprezando nem um pouco disto.
Mas Firmino, um velho simples e de bom coração que era, não tinha muitos segredos para revelar. Ele falou, no entanto, de forma bastante tagarela, sobre os acontecimentos de sua vida, durante todo o curso da qual ele nunca esteve a mais de 20 quilômetros distante deste mesmo lugar. Sua esposa e ele moravam nesta cabana desde a juventude, ganhando seu pão com um trabalho honesto. Eram sempre pobres, mas ainda assim estavam alegres e satisfeitos. Ele contou que sua esposa fazia uma excelente manteiga e queijo, como eram deliciosos os vegetais que ele cultivava em sua horta. Ele disse também que, por eles se amarem tanto, era desejo de ambos que a morte não os separasse, mas que pudessem ir embora deste mundo juntos. Enquanto o estranho ouvia, um sorriso brilhou em seu rosto e tornou a sua expressão tão doce quanto grandiosa. Você é um bom homem, disse o estranho a Firmino, e tem uma boa e velha esposa para ser a sua companheira. É adequado que o seu desejo seja atendido. E pareceu a Firmino, naquele momento, que as nuvens do pôr do sol lançaram um clarão vibrante vindo do oeste e acenderam uma luz repentina no céu. A esposa de Firmino já tinha preparado o jantar e chegado à porta, começando a pedir desculpas pela má comida que foi forçada a servir aos seus convidados. Se soubéssemos que vocês viriam, disse ela, meu bom homem e eu teríamos ido à roça em vez de faltar um bom jantar. Mas aproveitei a maior parte do leite de hoje para fazer o queijo e nosso último pão já está meio comido. Ah, eu nunca senti tanta tristeza em ser pobre, exceto quando um pobre viajante bate à nossa porta. Tudo ficará bem, não se preocupe, minha boa dama, respondeu gentilmente o estranho mais velho. Uma recepção honesta e calorosa a um hóspede faz milagres com a comida e é capaz de transformar a comida mais simples em néctar e ambrosia. Bem, você terá nossas boas-vindas, exclamou a esposa de Firmino, e também um pouco de mel que por acaso nos sobrou. Além disso, um bom cacho de uvas roxas. Ora, minha mãe santíssima, isto é uma festa, exclamou Mercúrio rindo, uma festa absoluta. E você verá com que coragem desempenharei minha parte nisso. Acho que nunca senti tanta fome em minha vida. A esposa de Firmino sussurrou então em seu ouvido. Deus, se o jovem tem um apetite tão terrível, temo que não haverá jantar suficiente. Todos foram para a cabana. E agora, meus anfitriões, devo-lhes contar algo que fará os arregalar os olhos. É realmente uma das circunstâncias mais estranhas de toda a história. O cajado de Mercúrio, como vocês se lembram, estava encostado na parede do chalé. Bem, quando seu mestre entrou pela porta, deixando para trás este cajado maravilhoso, o que ele deveria fazer, senão imediatamente abrir as suas asinhas e sair pulando e esvoaçando pelos degraus da porta, vindo ao lado da cadeira de Mercúrio. O velho Firmino, no entanto, assim como a sua esposa, estavam tão empenhados em atender aos convidados que não perceberam o que estava acontecendo. Como dissera a esposa de Firmino, o jantar foi escasso para os dois viajantes famintos. No meio da mesa estava o resto de um pão marrom, um pedaço de queijo de um lado e um prato de favo de mel do outro. Havia um bom cacho de uvas para cada um dos convidados. Um jarro de barro de tamanho moderado, quase cheio de leite, ficava num canto da mesa, e quando a esposa de Firmino encheu 2 tigelas e as colocou diante dos estranhos, apenas um pouco de leite
permaneceu no fundo da jarra. É uma situação muito triste quando um coração tão generoso se vê comprimido e exprimido em circunstâncias tão limitadas. A pobre esposa de Firmino desejava continuar morrendo de fome uma semana se fosse possível, para que, se ao fazê-lo, assim proporcionasse a essas duas pessoas famintas um jantar mais farto. E como o jantar era tão pequeno, ela não pôde deixar de desejar que o apetite deles não tivesse sido tão grande assim. Pois logo ao sentarem-se pela primeira vez, os dois viajantes beberam todo o leite das duas tigelas em apenas um gole. Um pouco mais de leite, gentil senhora, por favor, disse Mercúrio. O dia está quente e estou com muita sede. Ah, meus queridos hóspedes, respondeu a esposa de Firmino, em grande confusão e lamento. Estou muito arrependida e envergonhada, mas a verdade é que dificilmente temos mais uma gota de leite na jarra nesta semana. Oh, marido, por que não ficamos sem jantar? Ora, exclamou Mercúrio, levantando-se da mesa e pegando o jarro pela alça. Realmente me parece que as coisas não são tão ruins quanto a senhora representa. Aqui certamente há mais leite na jarra. E dito isto, para grande espanto da esposa de Firmino, ele começou a encher não apenas a sua própria tigela, mas também a do seu companheiro com o jarro que supostamente estava quase vazio. A boa mulher mal podia acreditar no que via. Ela certamente derramou quase todo o leite em suas tigelas e depois ainda tinha espiado e viu o fundo da jarra quando colocou sobre a mesa. Mas estou tão velha, pensou a esposa de Firmino consigo mesma. Penso que devo ter cometido um erro. De qualquer forma, o jarro não pode deixar de ficar vazio agora, depois de encher as tigelas 2 vezes. Que leite excelente! Observou Mercúrio depois de beber o conteúdo da segunda tigela. Com licença, minha gentil anfitriã, mas realmente preciso lhe pedir um pouco mais. Agora, a esposa de Firmino tinha visto, tão claramente quanto qualquer coisa, que Mercúrio virava a jarra de cabeça para baixo e, consequentemente, derramara cada gota de leite ao encher a última tigela. Claro, não poderia sobrar nenhum. Contudo, para que ele soubesse exatamente como estava a jarra, ela ergueu-a um pouco mais e fez um gesto como se estivesse despejando leite na tigela de Mercúrio, mas sem mais a remota ideia de que algum leite iria escorrer. Qual não foi a sua surpresa quando uma cascata tão abundante caiu borbulhando na tigela, que imediatamente se encheu até a borda e ainda transbordou sobre a mesa. As 2 cobras, que estavam enroladas no cajado de Mercúrio, esticaram a cabeça e começaram a lamber o leite derramado. No entanto, Firmino e sua esposa estavam tão atônitos que nem observaram esta circunstância. E então, que fragrância deliciosa o leite tinha! Parecia que a única vaca de Firmino devia ter pastado naquele dia a erva mais rica que poderia ser encontrada em qualquer lugar do mundo. Firmino disse: eu só queria que cada um de vocês, minhas queridas almas, pudesse tomar uma tigela com leite tão bom na hora do jantar. E agora, uma fatia do seu pão integral. Minha boa senhora, disse Mercúrio, e um pouco deste mel. A boa senhora cortou-lhe uma fatia do pão, embora, quando ela e o marido o comeram, ele estivesse seco e crocante demais para estar palatável. Mas agora estava tão leve, tão úmido, como se tivesse acabado de sair do forno há apenas algumas horas. Ao provar uma migalha que havia caído sobre a mesa, ela achou o mais delicioso pão que já tinha comido e mal podia acreditar que era um pão
que ela mesma tinha amassado e assado. No entanto, que outro pão poderia ser, senão aquele? Já o mel, ela nem conseguia descrever o seu cheiro, como eram aromáticos e sua aparência era requintada. A cor do mel era do mais puro ouro, transparente e tinha o cheiro de 1000 flores, mas de flores que ela não havia conhecido antes. Para procurá-las, as abelhas deveriam ter voado muito longe do vale. A maravilha é que depois de pousarem em um canteiro de flores de fragrância tão deliciosa, eles se contentassem em voar novamente para sua colmeia no jardim de Firmino. Nunca tal mel foi provado, visto ou cheirado. O perfume flutuava pela cozinha e a tornava tão deliciosa que se você fechasse os olhos, teria esquecido instantaneamente como o teto era baixo e as paredes esfumaçadas, e se imaginaria em um palácio com madressilvas celestiais. Embora a boa esposa de Firmino fosse uma simples e velha dama, ela não podia deixar de pensar que havia algo um tanto fora do comum em tudo o que estava acontecendo. Então, depois de servir aos convidados com pão e mel e colocar um cacho de uvas em cada prato, ela sentou-se ao lado de Firmino e contou-lhe o que tinha visto em um sussurro. "Você já ouviu algo parecido?" perguntou ela a Firmino. "Não, nunca vi isso", respondeu Firmino com um sorriso. "E prefiro pensar, minha querida, que você estava andando por aí numa espécie de sonho. Se eu tivesse derramado leite, teria resolvido o problema imediatamente. Aconteceu que havia um pouco mais na jarra, e você imaginava que tinha acabado. Isto é tudo." "Ah, marido", disse a esposa, "diga o que quiser. Estas pessoas são muito incomuns." "Bem", respondeu Firmino, ainda sorrindo, "talvez eles sejam mesmo. Eles certamente parecem ter visto dias melhores, e estou sinceramente feliz em saber que pudemos preparar um jantar tão confortável para eles." Cada um dos convidados já havia colocado seu cacho de uvas no prato. A esposa de Firmino, que esfregou os olhos para ver melhor, era de opinião que os cachos tinham ficado maiores e mais ricos, que cada uva separada parecia estar a ponto de estourar com o suco maduro. Era um mistério para ela como tais uvas poderiam ter sido produzidas a partir da velha videira raquítica que subia contra a parede da casa. Mercúrio logo observou: "Uvas muito admiráveis estas", enquanto engolia uma após a outra, sem aparentemente diminuir a sua aglomeração. "Por favor, meu bom anfitrião, de onde você as conseguiu?" Firmino respondeu: "De minha própria videira. Você até consegue ver um de seus galhos ali torcendo-se na minha janela. Mas minha esposa e eu nunca tínhamos encontrado uvas tão boas." "Pois eu nunca provei melhor", disse o convidado. "Outra xícara deste delicioso leite, por favor, e então terei ceado melhor que um príncipe", disse Mercúrio. Desta vez, o velho Firmino agitou-se e pegou a jarra, pois estava curioso para descobrir se havia alguma realidade nas maravilhas que sua esposa lhe sussurrava. Ele sabia que sua boa e velha esposa era incapaz de mentir e que raramente se enganava sobre o que supunha ser verdade. Mas este era um caso tão singular que ele queria vê-lo com os seus próprios olhos. Ao pegar o jarro, portanto, ele espiou-o maliciosamente e ficou plenamente convencido de que não continha nem uma única gota de leite. De repente, ele viu uma pequena fonte branca que jorrava do fundo da jarra e rapidamente a encheu até a borda com leite espumoso e deliciosamente perfumado. Foi uma sorte que Firmino, tão surpreso, não deixou cair o jarro milagroso de suas mãos. "Quem são vocês?
Estranhos que fazem maravilhas! Exclamou ele, ainda mais perplexo do que a sua esposa estava. O viajante mais velho respondeu: seus convidados, meu bom Firmino, e seus amigos, disse ele com a voz suave e profunda, que tinha algo ao mesmo tempo doce e inspirador. Dê-me também um copo de leite e que sua jarra nunca mais fique vazia. Para o senhor e sua bondosa esposa, assim como para os viajantes necessitados. Terminada a ceia, os dois estranhos pediram para ser conduzidos ao seu local de repouso. Os idosos teriam de bom grado conversado com eles um pouco mais e expressado a admiração que sentiam e sua alegria ao encontrar o pobre e escasso jantar, que revelou-se muito melhor e muito mais abundante do que esperavam. Mas o viajante mais velho inspirara-lhes tal reverência que não ousaram fazer-lhe qualquer pergunta. E quando Firmino chamou Mercúrio de lado e perguntou como uma fonte de leite poderia ter entrado em um velho jarro de barro, este último personagem apontou para o seu cajado. Meu bom Firmino, ali está todo o mistério do caso, disse Mercúrio, e se você conseguir, agradeço se me avisar. Este cajado está sempre me pregando peças estranhas como essa. Às vezes me preparava um jantar e com a mesma frequência roubava-o. Se eu tivesse alguma fé em tal absurdo, diria que este cajado estava enfeitiçado. Ele então não disse mais nada, mas olhou divertidamente para eles, que tiveram a impressão que ele estava rindo deles. O cajado mágico, então, saltou em seus calcanhares quando Mercúrio saiu da sala. Quando ficaram sozinhos, o bom e velho casal passou algum tempo conversando sobre os acontecimentos da noite. E depois deitaram-se no chão próximo à lareira e adormeceram profundamente. Eles haviam cedido o seu próprio quarto de dormir aos convidados e não tinham outra cama para si mesmos, exceto aquelas tábuas que eu também gostaria que fossem tão macias quanto os seus próprios corações. O velho e sua esposa estavam se mexendo, acordando pela manhã, e os estranhos também se levantaram logo com o sol e fizeram preparativos para partir. Firmino pediu-lhes hospitaleiramente que permanecessem um pouco mais, até que a sua esposa e ele pudessem ordenhar a vaca, assar um bolo na lareira e talvez encontrar-lhes alguns ovos frescos para o café da manhã. Os convidados, porém, pareciam achar melhor realizar boa parte da viagem antes que o calor do dia chegasse. Eles, portanto, persistiram em partir imediatamente, mas pediram a Firmino e sua esposa que caminhassem com eles por uma curta distância e lhes mostrassem o caminho que deveriam seguir. Então, os quatro saíram pela cabana, conversando como bons velhos amigos. Foi realmente notável como o velho casal se familiarizou com o viajante mais velho e com o seu espírito bom e simples. Parecia que haviam se fundido com ele, assim como duas gotas de água se fundiam no oceano ilimitado. E quanto a Mercúrio, com a sua inteligência aguçada, rápida e risonha, ele parecia descobrir cada pequeno pensamento que espiava em suas mentes, antes que eles próprios suspeitassem. Às vezes, desejavam que ele não fosse tão perspicaz e também que não jogasse fora o seu cajado, que parecia tão misteriosamente travesso, com as cobras sempre se contorcendo em torno dele. Mas então, mais uma vez, Mercúrio mostrou-se tão bem-humorado que eles teriam ficado felizes em mantê-lo em sua casa, com seu cajado, com as suas cobras e tudo mais, todos os dias e todos os anos. Ah! Exclamou Firmino, enquanto eles se afastaram um pouco da porta.
Se nossos vizinhos soubessem como é abençoado mostrar hospitalidade a estranhos, eles amarrariam todos os seus cães e nunca permitiriam que os seus filhos lhe atirassem uma pedra. É realmente um pecado e uma vergonha para eles que se comportem de tal maneira, exclamou veementemente o bom e velho Firmino. E pretendo ir hoje mesmo e contar a alguns deles como eles são pessoas ruins e travessas. Mercúrio, sorrindo maliciosamente, disse: temo, meu bom Firmino, que você não encontrará nenhum deles em casa. A testa do viajante mais velho naquele momento assumiu então uma grandeza tão grave, tão severa e tão terrível, mas ainda assim tão serena, que nem a esposa de Firmino e nem o Firmino ousaram dizer uma palavra. Eles olharam reverentemente para o seu rosto, como se estivessem olhando para o céu. Quando os homens não sentem pelo mais humilde estranho, como se ele fosse um irmão, disse o viajante, então estes homens são indignos de existir sobre a terra, que foi criada como morada de uma grande fraternidade humana. E a propósito, meus queridos velhinhos, gritou Mercúrio com o seu mais vivo olhar de diversão e de travessura nos olhos. Onde fica essa mesma aldeia de que vocês falam? De que lado está? Acho que não vejo por aqui. Firmino e a mulher dirigiram-se para o vale onde, ao pôr do sol, ainda no dia anterior, tinham visto os prados, as casas, os jardins, os aglomerados de árvores, a rua larga de margens verdes, onde brincavam as crianças e todos os símbolos e todas as lojas. Mas qual foi o seu espanto quando perceberam que não havia mais nada na aldeia? Até mesmo o vale fértil em que se encontravam deixou de existir. Em seu lugar, contemplaram a ampla superfície azul de um lago que enchia a grande bacia do vale, de ponta a ponta, e refletia as colinas circundantes em seu seio, com uma imagem tão tranquila como se estivesse ali desde a criação do mundo. Por um instante, o lago permaneceu perfeitamente plano, e então, com uma leve brisa, soprou e fez a água dançar, brilhando e cintilando sobre os primeiros raios de sol, e bater com um agradável murmúrio ondulante contra a costa daqui. O lago parecia tão estranhamente familiar que o velho casal ficou muito perplexo e sentiu como se pudesse estar sonhando com uma aldeia que ali existia. Mas, no momento seguinte, lembraram-se das habitações desaparecidas e dos rostos das pessoas, dos habitantes, de forma muito distinta, para que isso fosse apenas um sonho. Sim, a aldeia esteve lá por todos esses anos, esteve lá ontem e agora desapareceu. Nossos idosos de bom coração gritaram: Deus, o que aconteceu com nossos pobres vizinhos? Eles não existem mais como homens e mulheres, disse o viajante mais velho, com sua voz grandiosa e profunda, enquanto um trovão parecia ecoar à distância. Não havia utilidade nem beleza numa vida como a deles, pois eles nunca suavizaram a difícil situação das outras pessoas. Eles não retinham nenhuma imagem de uma vida melhor em seu seio. Portanto, o lago que existia antigamente se espalhou novamente, para então refletir o céu. E quanto a essas pessoas tolas, disse Mercúrio com seu sorriso travesso, agora foram todas transformadas em peixes. Poucas mudanças eram necessárias, pois eles já eram um bando de patifes escamosos e seres de sangue mais frio que existiu. Então, minha gentil senhora, sempre que você ou seu marido tiverem apetite por um prato de peixes, de truta grelhada, ele pode lançar uma rede e retirar meia dúzia de seus antigos vizinhos. Ah! Gritou a velha esposa de Firmino, estremecendo. Não, eu não colocaria por nada neste mundo um deles na grelha.
Não, acrescentou Firmino fazendo uma careta. Nunca poderíamos comê-los. Quanto a você, meu bom Firmino, continuou o viajante mais velho, e você, boa senhora, com os seus pratos, vocês, com os seus parcos recursos, nos deram tanta hospitalidade sincera que o leite se tornou inesgotável fonte de néctar, e o pão e o mel eram ambrosia. Assim, as divindades festejaram em seu conselho, com as mesmas iguarias que abastecem os seus banquetes no Olimpo. Vocês se saíram bem, meus queridos e velhos amigos. Portanto, peçam qualquer favor que vocês desejam, e ele será concedido. Firmino e sua esposa então olharam-se, e não sei qual dos dois foi quem falou, mas disseram no mesmo momento o desejo de ambos os corações: que possamos viver juntos e que possamos deixar o mundo neste mesmo instante, quando morrermos, pois sempre iremos nos amar. Assim seja, respondeu o estranho com majestosa bondade. Agora, olhem para a sua casa. Eles fizeram isto. Mas qual não foi a sua surpresa ao verem um alto edifício de mármore branco, com um portal escancarado ocupando o local onde até então havia se erguido a sua humilde residência. Ali está a sua casa, disse o estranho, sorrindo beneficentemente para os dois. Exerçam a sua hospitalidade naquele palácio tão livremente quanto em sua pobre cabana onde nos receberam ontem à noite. Os bons velhinhos caíram de joelhos para lhe agradecer. Mas, ei, Mercúrio e nem ele já estavam lá. Assim, Firmino e sua esposa fixaram residência no Palácio de Mármore e dedicaram o seu tempo com grande satisfação para si mesmos e a deixar alegres e confortáveis todos que por acaso passassem por ali. A jarra de leite, não devo esquecer de dizer, conservou a sua maravilhosa qualidade de nunca estar vazia, quando era desejável que estivesse cheia. Sempre que um convidado honesto, bem-humorado e de coração livre tomava um gole desta jarra, ele invariavelmente achava que era o fluido mais doce e mais revigorante que já havia descido por sua garganta. Mas, se por um acaso algum mesquinho, rabugento e desagradável tomasse um gole, ele certamente torceria o seu rosto em um nó duro e pronunciaria: "Que leite azedo!" Assim, o velho casal viveu em seu palácio por muito e muito tempo e foi ficando cada vez mais velho. Por fim, porém, chegou uma manhã de verão em que Firmino e sua esposa não apareceram como nas outras manhãs, com um sorriso hospitaleiro espalhando-se pelos rostos agradáveis de ambos para convidar os viajantes da noite para o café da manhã. Os convidados procuraram por toda parte, de cima a baixo, no espaçoso palácio, mas foi tudo em vão. Depois de muita perplexidade, avistaram, diante do portal, duas veneráveis árvores que ninguém se lembrava de ter visto ali no dia anterior. No entanto, elas estavam ali, com as raízes profundamente cravadas no solo e uma enorme folhagem cobrindo toda a frente do edifício. Um era um carvalho e o outro era uma tília. Seus galhos eram lindos de ver. Estavam entrelaçados e abraçados, de modo que cada árvore parecia viver muito mais no seio uma da outra árvore do que em seu próprio. Enquanto os convidados se perguntavam como aquelas árvores, que deviam ter levado pelo menos um século para crescer, poderiam ter se tornado tão altas e veneráveis em uma única noite, uma brisa soprou e fez seus galhos entrelaçados agitarem-se, e então houve um murmúrio profundo e amplo no ar, como se as duas árvores misteriosas estivessem conversando. Mas à medida que a brisa ficou mais forte, as duas árvores falaram ao mesmo tempo, como se uma fossem ambas, e se ambas fossem uma,
conversando no fundo do coração. Sempre que um viajante passava sobre ela, ouvia um sussurro agradável das folhas acima de sua cabeça, dizendo: bem-vindo, bem-vindo.